Qual é o significado das mensagens e dos silêncios na sessão do STF em apoio a Alexandre de Moraes? Pois é, o que acontece é que hoje foi retornado às atividades ali no STF, só que o que aconteceu? Não teve essas declarações todas, esse apoio todo. É o que eu venho cantando essa pedra aqui já faz tempo, viu? O STF está ruindo. E sabe qual é a causa disso? É o Alexandre de Moraes. Vamos colocar ele ali para poder fazer umas coisinhas e tal. O negócio complicou. Aí disse, vamos rifar esse cara. É o que tá acontecendo. E só teve 2 ministrinhos que foram com ele. O resto, tudo deram linha na pipa. Não sabe quem é? Você vai saber agora. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o seu like. E não se esqueça que a gente posta vídeo todos os dias aqui para te manter muito bem informado. Aí aqui, mais do que uma sessão de desagravo a Alexandre de Moraes e a própria corte, o STF deixou claro nesta sexta-feira, primeiro, que as punições serão rígidas, não apenas aos acusados de tramarem um golpe de Estado, mas também a quem tenta coagir o tribunal a enterrar as investigações. Ninguém está falando em enterrar a investigação. O que está sendo falado é que o caso ali tem que ser julgado em primeira instância. Por que levaram esse negócio do Bolsonaro logo para a última instância, logo para a corte? O negocinho totalmente pessoal. Vamos ver. Teve lá a Carmen Lúcia falando tudo mais, e o decoro, aquele negócio todo, mas é aqui, em mensagens duras, Moraes e Gilmar Mendes fizeram referência à atuação do deputado Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Paulo Figueiredo, que articulam com o governo dos Estados Unidos sanções aos ministros do Supremo e barreiras tarifárias ao Brasil. Os 2 ministros avisaram que pseudopatriotas terão resposta à altura do judiciário. Aí fica a questão. No xadrez global, quem é o Eduardo Bolsonaro? Me diga aí. Eles estão querendo colocar a besteira que eles fizeram, botar a culpa em alguém. Aí estão botando em quem? No Paulo Figueiredo e no Eduardo Bolsonaro, como quem dissesse assim, o Eduardo Bolsonaro sondou o Trump e o Paulo Figueiredo também para poder aplicar as sanções para o Brasil. Faça-me o favor, que a discussão aí teria que ser com quem realmente está fazendo cagada mundo afora, que é o Lula fazendo uniãozinha com o Putin. Mas isso aí eles, obviamente, que eles não vão falar, né? Nos discursos, os ministros colocaram no mesmo pacote a trama golpista e a tentativa de coação ao Supremo no curso do processo. O modus operandi golpista é o mesmo, declarou Moraes. Ou seja, o que é o modus operandi que ele fala aqui? É ser contra. Tá entendendo? Você não pode ter opinião. Como é que é a questão de quando você não pode ter opinião num lugar? Vou deixar para vocês colocarem aqui nos comentários. Mas, no geral, eles falam que todo mundo que é contra é golpista. Aqui é um balaio só. Eles simplesmente falam isso. Aí, o primeiro a discursar foi Luiz Roberto Barroso e fez a defesa institucional do tribunal e enfatizou que os réus serão julgados com base em provas concretas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vier. Claro, né? Alfinetando ali o Trump, né? Mendes e Barroso elogiaram a atuação de Moraes à frente das investigações. Depois da manifestação dos ministros, entoaram o coro pró-Moraes, o procurador-geral da República, o Paulo Gonet, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. A sessão durou mais de 1 hora. Meu Deus, imagine o saco. Não houve tempo para o plenário julgar os processos previamente pautados. Ou seja, o negócio foi só babação de ovo para o Moraes. Mas, veja aqui, apesar do apoio efusivo dos colegas, também ecoou o silêncio da maioria do plenário. O microfone estava aberto a todos os ministros que quisessem se manifestar, mas os outros 8 integrantes da corte não fizeram isso. Então, a gente vê aqui, o primeiro a ver que a canoa estava furada foi o Fux. Depois, com o jantar que deu errado, outros 4 se juntaram, né? Foi o Fux, aí depois vem o Nunes, o André Mendonça, a Carmen Lúcia e fugiu agora o nome do outro. Esqueci. Tá, juntaram 5. Agora, no restante, só ficou Moraes, Gilmar Mendes e o Roberto Barroso, né? O Luiz Roberto Barroso. Aí aqui, a Carmen Lúcia pegou e falou logo lá no começo, né?
Aqui. O papel de Moraes na história será sempre lembrado, disse Carmen Lúcia. Concordo, viu, Carmen Lúcia? Ele sempre será lembrado, com certeza. Ele sempre vai ser lembrado, né? Aí ele vai dizer aqui, aí começou aquela vassalagem e tudo mais, mas só porque ela abriu a sessão. Só que aí, o Moraes, ele dobrou a aposta. O negócio dele é esse. Falou hoje, ó. Moraes disse que vai ignorar sanções de Trump e que STF não se dobra a ameaças. O ministro afirmou que a organização criminosa que tenta obter arquivamento de ações penais por meio de defesa de interesses estrangeiros do país e falou em traição da soberania brasileira. O negócio deles é soberania. Olha a carinha dele. Olha a carinha do Moraes. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo afirmou que nessa sexta-feira a corte não irá se envergar a ameaças covardes e infrutíferas e que pretende ignorar as sanções aplicadas contra ele pelo governo nos Estados Unidos. E os cartões, hein, Moraes? Vou fazer vídeo sobre isso. Os cartões parece que vão ficar bloqueados, viu? Fazer as coisas sem dinheiro por aqui no Brasil, principalmente com essa inflação, é complicado, viu? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Assim, as sessões prosseguirão. O rito processual do STF não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do STF irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas e continuar trabalhando. Não, aqui ninguém está alejando você. Você pode trabalhar à vontade, tá? Como vem fazendo no plenário na primeira turma, sempre de forma colegiada, disse Moraes, né? Não, todo mundo, ó, beleza e tudo mais. Aí ele vai dizer... Vai falar aqui sobre o 8 de janeiro, enfim. Só que aí, vamos lá. Quem foi que entrou, né? Aí, ele falou assim, ó. Grupo age de forma covarde e traiçoeira, né? Diz que tem uma galera ali que tá indo contra ele, que é um negócio, né, especulado. Aí, ele afirmou aqui, ó, ainda que essas pessoas são pseudopatriotas e se nomear... E sem nomear, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que se escondem fora do Brasil. Claro, né? Obviamente... Ele vai defender isso aí, né? Ele vai falar sobre todas essas coisas. Aí aqui, a gente vem aqui, o Gilmar Mendes, né? Gilmar afirma que ações contra Moraes também são sabotagem contra o povo brasileiro. Perceba aqui a situação. Antes de eu falar o meu comentário, eu vou falar aqui, ó. Barroso diz que Moraes age com bravura e defende independência do STF, claro, né? Ele é o presidente e tal. O ministro fez pronunciamento na sessão de retomada no recesso judicial e afirmou que, mesmo com custos pessoais elevados, sua postura firme e rigorosa de Moraes foi importante. Ou seja, a gente tem aqui esses três que se posicionaram e o restante ficou, ó, em silêncio. O que a gente pode ver aqui? O que a gente vê aqui é o racha explícito no STF e de que a coisa está cada vez pior cada dia que passa. Porém, mas não menos importante, a gente vê aqui, ó, as consequências da lei Magnitsky que o STF prefere ignorar. Vamos lá. No programa da última análise dessa quinta-feira, os comentaristas falaram sobre a próxima fase da aplicação da lei Magnitsky, as devastadoras consequências da vida financeira do ministro Alexandre de Moraes e também ao STF. A legislação deverá impedir qualquer transação convertida em dólar, seja por cartão de crédito ou débito, sob risco de bancos sofrerem muitas punições. Moraes também poderá ficar sem acesso a plataformas americanas como Netflix, Spotify, Uber e Google. Por quê? Acontece o seguinte, quando essas empresas elas são americanas, operacionalizam aqui no Brasil, mas são americanas. Então o que acontece? Mesmo você pagando aqui em real, existe a conversão em dólar, né? Para poder fazer o pagamento dessas empresas. Só que agora o Moraes não vai poder fazer uso dessas coisas. Então, mesmo assim, ele tá lá e tudo mais. Mas ele diz aqui, ó, nós estamos assistindo só ao início de uma onda de decisões a serem tomadas pelo governo americano. A vida, não só de Alexandre de Moraes, mas de outras autoridades, vai ficar cada vez mais difícil, avalia o professor da FGV, Daniel Vargas. Ou seja, mesmo ele vindo aqui e dizendo essas coisas, dizendo que não vai se dobrar, que ele vai conseguir superar isso, bem coach, né? Não, a gente não vai se envergar para isso, nós não vamos desistir, aqui é soberania, aqui vai dar tudo certo, mas a gente vê esse grande problema que é o STF ignorando todas essas questões. E provavelmente, como eu já coloquei, na enquete que eu coloquei aqui no canal, você pode estar vendo lá na parte de enquetes, eu coloquei a votação e a maioria de vocês que gostam de me assistir dizem que os próximos da lista serão o Barroso e também o Mendes, né? O Gilmar Mendes. Então,
vamos lá, vamos esperar para ver, mas provavelmente eles serão os próximos, porque o interesse mesmo deles é rifar o Alexandre de Moraes e acabou a história. Vão ser os próximos? Não vão ser? A gente não sabe. O que a gente sabe é que o STF já está dando linha na pipa, já tá correndo fora aí, pra, assim, cada um não sabe se quem puder. Vamos rifar o Xandão e depois que ele sair aí, vamos fazer alguma coisa com ele aí, já tem protocolado processo de impeachment, fazendo essas coisas todas. Aí depois a gente vê. Mas vamos dar uma rifada nele aí, porque o negócio tá ficando cada vez pior. E tá pra ficar pior mesmo, viu? Se essa lei começar a passar nesses ministros, vão estar se arrependendo de estar fazendo bobagem.